Cara, já reparou que alguns dos momentos mais memoráveis dos games acontecem bem na hora que começa a chover? Eu não tô falando de coincidência não. Pensa comigo, por que os desenvolvedores escolheriam justamente aquele momento para colocar chuva? Não é só porque fica bonito. Na verdade, a chuva muda completamente a forma como você enxerga aquela cena. Ela deixa o ambiente mais pesado, mais silencioso, às vezes até mais triste. Você começa a prestar atenção no som das gotas, nos passos do personagem, no vento, e sem perceber, entra muito mais naquele mundo. O mais curioso é que isso acontece sem ninguém precisar explicar nada. Nenhum personagem precisa dizer, esse momento é importante. Você simplesmente sente. E é por isso que, anos depois, você pode até esquecer partes da história, mas aquela caminhada debaixo da chuva continua na sua cabeça. Porque os melhores jogos entenderam uma coisa. Às vezes, o clima consegue contar uma história melhor do que qualquer diálogo. Agora, pensa numa coisa. Qual foi a última vez que um jogo fez você sentir alguma coisa sem nenhum diálogo? Provavelmente tinha um ambiente trabalhando junto. E a chuva é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Olha o caso de Death Stranding. Quando começa a chover, você não pensa, que efeito bonito. Você pensa, errou. Em Red Dead Redemption 2, uma cavalgada na chuva parece muito mais real e contemplativa. E em Shadow of the Colossus, quando o céu fecha, a sensação de solidão fica ainda maior. Percebe o padrão? A chuva não tá ali para enfeitar a cena. Ela muda o clima emocional antes mesmo de acontecer qualquer coisa importante. Os melhores jogos entendem que nem toda história precisa ser contada com palavras. Às vezes, basta uma caminhada debaixo da chuva para você entender exatamente o que o jogo quer que você sinta. Mas o mais legal é que a chuva não muda só o clima da história. Ela pode mudar completamente a forma como você joga. E é aí que você percebe que ela faz parte da gameplay. Em The Legend of Zelda Breath of the Wild, por exemplo, começou a chover? Boa sorte tentando escalar uma montanha. Você escorrega o tempo todo. Em Metal Gear Solid 5, o barulho da chuva ajuda a esconder seus passos, deixando a infiltração muito mais fácil. Em Ghost of Tsushima, além de deixar tudo mais bonito, a chuva transforma os combates em cenas que parecem saídas de um filme de samurai. Percebe como isso é genial? A chuva deixa de ser um detalhe do cenário e passa a influenciar suas decisões. Você muda o caminho, adapta a sua estratégia e até espera o momento certo para agir. É aí que um jogo deixa de parecer um mundo estático e começa a parecer um lugar que realmente reage ao que está acontecendo. Eu quero que você repare numa coisa na próxima vez que estiver jogando. Quando começa a chover, muitos jogos fazem algo que quase ninguém percebe. Eles diminuem a música. E de repente, você começa a ouvir só as gotas caindo, o vento, os passos do personagem. Parece um detalhe bobo, mas não é. É como se o jogo dissesse, esquece a ação por um minuto e só observa. E isso muda completamente o ritmo. Você para de correr, olha em volta e começa a prestar atenção em coisas que passariam despercebidas. É um tipo de silêncio que não incomoda. Pelo contrário, ele faz você mergulhar ainda mais naquele mundo. Os melhores jogos entendem que nem todo momento precisa ser épico. Às vezes, tudo que eles precisam fazer é deixar a chuva falar por eles. Sabe o que eu acho mais interessante? Anos depois de terminar um jogo, você esquece um monte de coisa. Às vezes nem lembra quantos chefes derrotou, nem quais armas usou. Mas tem cenas que ficam na sua cabeça por muito tempo. Uma caminhada debaixo da chuva, uma despedida, um momento em que parecia que o mundo inteiro tinha parado. E isso acontece porque a nossa memória não guarda só os acontecimentos. Ela guarda, principalmente, o que a gente sentiu. Os melhores jogos fazem isso muito bem. Eles não usam a chuva só para deixar tudo mais bonito. Eles usam a chuva
para dar peso a um momento, para criar uma emoção que você nem consegue explicar direito. E talvez seja esse o segredo dos jogos que nunca saem da nossa memória. Eles não ficam com a gente pelos gráficos. Eles ficam porque conseguiram fazer a gente sentir alguma coisa, mesmo sem dizer uma única palavra. No fim das contas, eu acho que a chuva nos games ensina uma coisa muito interessante. Os momentos mais marcantes nem sempre são os mais explosivos, nem a maior batalha, nem o chefe mais difícil. Muitas vezes é só você, caminhando enquanto a chuva cai. E isso prova que um grande jogo não é feito só de gráficos incríveis ou mecânicas complexas. Ele é feito de sensações. Quando um jogo consegue fazer você diminuir o ritmo, olhar ao redor e simplesmente sentir aquele momento, ele deixa de ser só um jogo. Ele vira uma lembrança. Talvez seja por isso que alguns títulos continuam vivos na nossa memória mesmo depois de tantos anos. Porque a gente pode esquecer a missão, mas nunca esquece como aquele mundo fez a gente se sentir. E é exatamente aí que a chuva deixa de ser um efeito visual e passa a fazer parte da história. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o jogo que usou a chuva de um jeito que você nunca esqueceu? Pode ser uma batalha, uma caminhada, ou até uma cena que nem tinha diálogo. Porque quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que os melhores jogos não são aqueles que só impressionam os olhos. São os que conseguem mexer com a gente sem precisar explicar nada. E a chuva é uma das ferramentas mais poderosas para fazer isso. Ela desacelera o mundo, muda o clima e transforma uma cena comum em uma lembrança que fica por anos. Então, da próxima vez que começar a chover em um jogo, não sai correndo. Para por alguns segundos e presta atenção. Talvez o momento mais importante daquela história não esteja acontecendo nas missões, esteja acontecendo no silêncio entre uma gota e outra. E se você curte esses conteúdos mais reflexivos sobre jogos, animes, séries e etc., se inscreve aí, mano. Eu ainda pretendo trazer muito mais vídeos nesse formato.